Paulão. Bom dia, coisa boa, Bom graças a dia. Deus. Entramos aí com um pequeno delay, mas contamos com a compreensão de todo mundo aí, viu? Forte abraço. Grande Forte privilégio. abraço, Paulo. Bom, Prazer estar aqui com você. Privilégio, né? Uma honra mesmo. Podemos conversar um pouco mais. Semana passada a internet não nos ajudou muito, mas é, esperamos que hoje o papo flua e a gente possa conversar um pouco mais e melhor. E eu acho que aquela pegada, sabe, Paulo, que a gente estava, eu acho ela muito interessante. Eu sempre costumo dizer para os alunos, em tese, a gente vai passar um terço da nossa vida, de alguma forma, trabalhando, né? E se o trabalho não tiver um sentido, não tiver um significado, a nossa vida pode ser muito amarga, né? Pode ser muito a ideia de eu ir para um lugar ou fazer alguma coisa que eu não gosto, que não me dá prazer, que eu não entendo o porquê faço, ou só para ter uma remuneração financeira. Eu acho que isso é muito triste, né? E não foi para isso que a gente foi criado, né? até porque, na verdade, quando a gente fala de todas essas coisas, né, Léo? Eu acho que todo mundo que está participando com a gente aí é importante entender isso, né? Eu acho que talvez não exista momento melhor para essa geração, para a nossa geração, para a minha geração que já está terminando, e para a geração com quem a gente está conversando aqui, que está começando. Eu acho que o mundo está passando nós estamos passando por uma glacial, né? Sim, É uma glacial. Essa pandemia aí foi uma glacial, assim, uma glacial humana, né? Então, acho que é uma glacial. As pessoas vão repensar muita coisa. E aí, o que que acontece? Ficou patente, né, que não é suficiente, né, o sucesso financeiro, o acúmulo. Né? Você vê quantas empresas foram atingidas no seu melhor momento. No sim, seu melhor momento. E exatamente porque, ou seja, há algumas empresas no mundo hoje, lógico que algumas lucraram, né? Algumas assim sim, explodiram, mas, ou seja, qualquer glacial pode produzir uma situação reversa. Né? Então, do mesmo jeito que algumas estão sendo beneficiadas agora e outras prejudicadas, em qualquer outro contexto, né? Esse quadro pode ser revertido. Então, eu estou tocando nesse assunto pelo seguinte, porque a pessoa não pode construir uma vida em cima de relativos. perfeito. Entendeu? O ambiente comercial, ele é relativo. O comércio é uma atividade relativa, né? Porque ela Sim, depende de interesse, ela depende da necessidade, ela depende do momento. Eu até costumo dizer o seguinte: dentro da físico-química, né, a gente aprende aí na escola, uma condição físico-química é que você só vai ter o mesmo resultado de um determinado experimento usando os mesmos elementos se você garantir as mesmas condições de temperatura e pressão. sim, Então, se você pegar os mesmos elementos combinados numa outra condição de temperatura e pressão, e quem está acompanhando aí vai lembrar bem da CNTP, né? Quando eu ouvia CNTP na escola, desde o ginásio, eu nunca dei muito valor a isso, entendeu? Porque para mim, assim, falar, eu nunca vou para um laboratório mesmo, então a minha ideia não era, minha carreira, eu pensava que, que essa questão do CNTP é só para quem fosse ficar de jaleco, mexendo com as pipetas, né, com aquele negócio, e fazendo aquela alquimia ali. sim. Depois, rapaz, como eu me lembro da CNTP no meu casamento, né? Como eu me lembro da CNTP na. Porque tem hora que tem os mesmos elementos, estão lá eu e a Lana, né, minha esposa, Sim. mesmo elemento, na mesma quantidade, as mesmas propriedades físico-químicas, mas bastou, entendeu? Mudar um pouquinho a Sim. temperatura e a pressão, que você pode ter um resultado totalmente diferente Perfeito. em relação, né? O momento é outro, a pressão é outra e a temperatura é outra. Então, a pessoa não pode construir uma vida
né, onde ela tem essa vulnerabilidade das Sim, condições de temperatura e pressão. Então, porque cada vez mais essas medidas vão ser variáveis, né? sim, Então, sim, há uma grande discussão se o mundo está esquentando, há uma outra linha científica que diz que, na verdade, ele está esfriando. Então, ele está aumentando a sensação de calor, mas ele pode estar esfriando. Então, nós temos essa rotatividade de um lugar que pode se tornar deserto, uma floresta, ou seja, alguns lugares que hoje são desertos, antigamente foram florestas. A gente tem que sim, observar a vida nessa perspectiva. E um ser humano não pode pautar toda a vida dele, colocar todo o recurso, todo o empreendedorismo, toda a criatividade dele numa condição tão vulnerável da temperatura e da pressão, dessa volatilidade das circunstâncias. Ele tem que investir em coisas que são mais absolutas, né? que valem em qualquer ambiente. Eu não quero estender demais, lógico. mas, por exemplo, as culturas milenares, né? Então, você vê, por exemplo, a cultura árabe, por que eles têm a tendência de investir em coisas? Então, o judeu, por exemplo, ele sempre transformava, em tese, o ganho dele numa pequena porção de ouro ou diamante. Por quê? Porque são elementos que não sofrem mais, né, a agressão do tempo. Por que o ouro se tornou um elemento que simboliza lastro, né? De novo, nesse momento agora de grande variação econômica, o ouro Sim, voltou a ser. O ouro está tendo uma alta como lastro, né, de recursos. E por que isso? Né? sim, Por que um metal. sim, Por que o homem colocou no metal um símbolo de riqueza? Se você pensar assim, né, mas qual que seria a utilidade prática? Por que ele vale tanto? Né? sim. Por que a gente não guardou, não faz um banco de água, já que a água para a vida é mais. Bem, Nós precisamos de referências sim, que sejam o menos corruptíveis possível. Então, perfeito. nós não temos na natureza nenhum outro elemento físico, nenhum outro que tem essa característica, né? Eu sou filho de joalheiro, então, que tem a característica da ductibilidade. Então, num certo sentido, que a própria Bíblia diz isso, né? Que a Sim, nossa vida deveria ser como ouro refinado sim, pelo fogo. Por que é isso? Porque o ouro ele tem características, por exemplo, a ductibilidade. Nós poderíamos fazer um fio. Se eu pegar, só para as pessoas terem uma ideia, quem está ouvindo a gente aí, se eu pegar o equivalente a duas moedas, sabe aquelas moedinhas mais grossas de 50 centavos? sim, Que tem aquela moeda mais fina e mais grossinha. Se eu pegar o equivalente daquelas duas moedas mais grossas, 50 centavos, e fizer um fio, o equivalente daquilo lá em ouro, imagina duas moedas aquela em ouro, aquela quantidade de metal, eu consigo fazer um fio, que vai de Goiânia até Anápolis uau, e volta até na metade do caminho. Um fio uau, 5 vezes mais fino do que um fio de cabelo. uau. E ele aguenta isso. Então, você imagina um ser humano que Sim, aguentasse ser esticado, entendeu? Até essa a, proporção. da sua dimensão, sem se romper, mantendo as Sim, suas características. Outra sim, característica do ouro, por exemplo, é quando os astronautas saem da proteção atmosférica, a sim, incidência solar é muito forte, poderia queimar os olhos dele. Aquele filtro, aquela lente que vai no capacete do astronauta, sim, tira agora, ela tem uma película de ouro. Então você pode não só filetar o ouro num fio 5 vezes mais fino que o fio do cabelo, como você sim, pode laminar o ouro até ele se tornar sim. transparente. Você consegue imaginar Uau, um ouro transparente? Então ali é existe uma impressionante. película, que é o melhor filtro que eles encontraram até agora para proteger. E ele mantém suas características. Uau, E outro detalhe, se você submeter o ouro a um impacto, quanto mais você bater nele, ele vai continuar sendo ouro. Se você pegar o aço,
o ferro, qualquer coisa, e imprimir nele um impacto, ali naquele lugar onde ele sofreu o impacto, ele muda as suas características e pode entrar. Porque é isso. Eu acho que o trabalhador, né, a gente sim, precisa entender o trabalho como aquilo que gera um sim, tipo de riqueza que não se corrompe. perfeito. Não é só a riqueza patrimonial, mas é produzir um tipo de pessoa, um tipo de Sim, consciência, cultura, que se você bater e produzir impacto, se ela sofrer um impacto, ela não entra em fadiga. Quem está perfeito. estudantes que estão nos acompanhando sabe o que é isso. Você pegar um metal e submeter ele ao mesmo esforço, ele vai entrar em fadiga, ele vai romper. O ouro não. Sim, O ouro sim, não entra em fadiga. O ouro pode sim, ser filetado, pode ser laminado até a transparência e continua sendo ouro. Então, não sei se isso vai perfeito. fazer sentido para as pessoas, mas eu acho que a gente tinha que relacionar trabalho a essa forma de prosperidade. Sim, Produzir um ambiente de prosperidade que, se submetido a outras condições de temperatura, e de pressão, de impacto, de esforço, o que for, sim, não muda as suas sim, características. E hoje nós estamos vendo jovens que não aguentam, no primeiro impacto ele já enferruja, né? No primeiro perfeito, esforço repetido ele perfeito. já rompe, Sim, né? Na primeira prensada ele já se integra. Então, perfeito. dinheiro não vai resolver isso, patrimônio não vai resolver isso, pelo contrário. Às vezes vai produzir um grau de ansiedade. Algumas das nações mais ricas do mundo estão apresentando Sim, sinal de fadiga, de colapso. O Japão hoje é o campeão do mundo em burnout, ou seja, cabeça frita. A gente já falou isso aqui no outra live. Os sim, Estados Unidos é sim, campeão mundial de depressão. sim, E o Brasil está caminhando e é hoje o maior índice de ansiedade, ou seja, são culturas que não conseguem ser submetidas a um esforço sim, repetitivo, a uma pressão, a uma dificuldade, porque o grau de ruptura, de degeneração é muito grande. Então, o sim. trabalho tinha que estar sendo associado a coisas mais permanentes, mais absolutas, né? Bom, E um bom, trabalho que produzisse mais cultura, consciência, estabilidade emocional, relações mais bem construídas, e não simplesmente sim, muros mais altos, né? Cercas mais sim, eletrificadas. Então, as pessoas estão produzindo um sim, tipo de trabalho hoje que está gerando isolamento, né? Um trabalho que sim, termina em sim, condomínios vigiados, né, patrulhados, sim, defendidos com armas. Então, isso não é sim, trabalho, né? perfeito. É tão interessante, Paulo, você colocar isso, porque a gente está vendo aí também, junto com o ouro, o estudo do grafeno, né? O grafeno Isso, também tem essa propriedade de ficar muito fino, nanométrico, né? E, ao mesmo tempo, transmitir energia e ser transparente, né? Continuar possibilitando fluxo, isso, né? Que é a ideia da vida, né? Ou seja, se a isso. vida não for esse dar e receber, se ela for só o reter, é o que eu sempre digo, né? O andarilho e o mar morto, os dois só recebem. O mar é morto e o andarilho é pobre, é miserável. É. E você vê, né, assim, é exatamente essa capacidade. O que seria um trabalho que resultou em prosperidade, no sentido que você também está dizendo aí? É que produziu um tipo de pessoa que não se corrompe. No entanto, hoje, parece que quanto maior a riqueza, maior o índice de corruptibilidade. Então, hoje, às vezes, a pessoa ela constrói um patrimônio que depois, para ele manter esse patrimônio, ele tem que negociar seus valores, Sim, né? Ele tem que sim, comprar seus vizinhos, ele tem que corromper o meio ambiente. Então, ele não construiu alguma coisa. Eu creio que a palavra certa tem que voltar, que atividade profissional atua no ambiente, e é necessária, né? Porque quando a gente fala isso, sim. nós não estamos desprezando o profissionalismo. Mas eu preciso Lógico, entender que o profissional ele atua na área da viabilidade, né? sim, E a consciência ética, o caráter, né, que é o trabalho, que não é atividade laboral.
Então, sim. o trabalho está na área mais subjetiva, que é a sustentabilidade. Certo. Então, o apóstolo Paulo fala uma coisa tão interessante, Eliel, que ele diz Sim, assim: como sábio construtor, eu garanti o sim. fundamento, cada um constrói em cima o que quiser. Ou seja, Uau. Paulo estabeleceu uma condição tão sustentável que caberia qualquer tipo de labor Perfeito. em cima. Então, aí o labor seria julgado pela prudência ou não, mas a parte dele estava garantida. Então, nós precisamos ter mais trabalhadores que garantam a sustentabilidade, em vez de ter toda a nossa capacidade laboral ocupada com a viabilidade. Porque a viabilidade é relativa, cada um faz o que quiser, e alguns vão construir palha e outros vão construir ouro. Perfeito. Mas nós estamos tendo poucas pessoas, eu queria fazer esse apelo aqui, que entende a relevância de construir o subjetivo, construir o invisível. Perfeito. Quando eu fazia faculdade de engenharia, eu falava para todo mundo, falava assim, se tem uma coisa que eu nunca vou mexer na vida, na engenharia, é com fundações. Eu achava fundações a parte assim, vou usar uma palavra bem caipira lá da nossa região, eu achava fundações uma coisa assim meio lambona, sabe? Assim, Sim, parecia que era, entendeu? Um trabalho meio de tatu, você sim, ficava enfiado no barro o tempo inteiro. Então, quando você sim, vai na obra, no período das fundações, é muita sujeira, você não consegue ir lá e voltar limpo, né? É lama, é barro, é furação de buraco. E não é uma coisa que promove, né? Porque sim, quando você termina as fundações, está tudo enterrado, ninguém vê. Você nunca visitou uma casa, eu falo isso para todo mundo, você nunca visitou uma casa, uma mansão, e chegou para o cara e falou assim, poxa, que fundações, né? Não, você elogia a decoração, você elogia a sim, pintura, você elogia a sim. arquitetura, mas aquilo só está de pé porque alguém foi lá e gastou tempo nas fundações, né? Perfeito. Gastou tempo no Perfeito. invisível. Sim, Então, nós precisamos agregar ao nosso trabalho essa coisa do valor, do subjetivo, do invisível. E eu queria falar sim, uma coisa agora para quem está acompanhando a gente aí na live. É que uma coisa interessante, todo o recurso gasto na fundação, ele não se perde. Se você pegar um recurso e gastar nas fundações e, eventualmente, você não tiver condições de continuar, aquilo não deteriora. Se você sim, lança os fundamentos, aquilo fica. sim, Se ele for bem feito, tipo assim, se daqui 50 anos alguém resolver continuar o que você terminou, ele vai chegar sim, lá e aquilo está lá e ele pode aproveitar. Não há investimento perdido nas fundações. Mas quando você sim, gasta todo o recurso apenas na edificação, aquilo tem um alto custo de manutenção. Toda edificação que é abandonada à sua própria sorte, ela se deteriora. A fundação não. Então, eu queria estimular que os nossos trabalhadores a entender a importância dos processos, a gastar um sim, pouco tempo mais, um pouco tempo a mais em sim, garantir aquelas condições que vão dar sim, sustentabilidade na volatilidade e na variedade dos sim, elementos exteriores. Entendeu? sim, Porque senão ele acha que ele está construindo muito, ele acha que ele está construindo muito, mas ele está construindo uma despesa também. Porque se ele sim, não tiver sustentabilidade, depois ele vai ter muita despesa em manter aquilo que ele construiu. Por sim, exemplo, sim, então, vou dar outro exemplo prático. Vamos supor que o cara construiu um prédio de apartamentos com 100 apartamentos. Teve dinheiro, ele sim. foi lá, tem 100. Pô, então ele é um cara bem, não é? Ele é um cara Isso? bem, porque ele tem 100 apartamentos, ele construiu. Só que ele não pode vender um se ele não tiver certeza que vai vender pelo menos 90. Sim, sim. Porque se ele vender dois ou três dos 100, a despesa de manutenção dos outros 97 é dele. Perfeito. Então, por Perfeito. exemplo, um cara que lançou um grande empreendimento, se ele não tiver certeza que ele vai vender tudo que ele construiu, ele não construiu um patrimônio, ele construiu uma despesa. Porque eu conheci Perfeito. empresários
por exemplo, que perderam todo o empreendimento dele pagando o condomínio daquilo que ele não conseguiu vender. sim, Então as pessoas não percebem que na vida tudo tem taxa de condomínio. sim, Entendeu? sim, 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 Então, tudo aquilo que você levanta da terra tem um custo de sim, manutenção. A sim, única parte da vida que não tem custo de manutenção é o sim, fundamento. sim, É a única sim, taxa que você não. É o único investimento que você faz que não tem taxa de condomínio que vai dar sustentação para todo o resto. sim, Então as pessoas precisam entender isso, né? Entender se o que elas sim. estão edificando está bem sustentado. Não, eu não estou falando nenhuma novidade, né? Jesus disse isso. É. Né? Mas é interessante. Já tem alguém aí no comentário que já falou assim, eu que o diga. E riu. Deve ter alguém aí que hoje está. Já sabe disso na prática, né, Paulo? É, alguém aí que sabe que tá, deve ter alguém pagando uma taxa de condomínio alta aí, né? Tem as coisas. Ô, Paulo, eu tive um colega, um conhecido, né? O cara era tão avarento que ele tinha casa de aluguel, e aí ele vencia dia 30, dia 28, ele estava batendo na porta. Aí tinha uma vez lá, tipo, 500 conto para receber. O cara não tem, não tem. Ele insistiu, o cara deu um cheque de R$ 2.000. Ele voltou R$ 1.500, o cheque era sem fundo. Isso aí. É isso aí. Não dá, né? Não dá. Ô, Paulão, São essas taxas de condomínio que às vezes as pessoas não percebem que a vida. Né? Casamento tem condomínio, empresa tem condomínio, vida profissional tem condomínio. Então, se você não tiver uma sustentabilidade, você não dá conta de manter a despesa da riqueza. perfeito, perfeito. Ou igual aquele que ganha na Loto ou na Mega, alguma coisa aí, e aí o cara, aconteceu aqui em Anápolis, o cara ganhou tipo 70 mil, e foi lá e comprou um carro de 69 mil. Aí não Pois é, tinha condição com gasolina. Meu Deus do céu. é isso aí. Ah, ô, Paulo, eu queria, pensando nesses fundamentos e nesse ouro, né? Quais seriam essas partes da vida que reflete mais o ouro? E a semana passada eu ia perguntar para você aquele probleminha da live, eu acabei não falando. Mas a gente comentando, né, dos nossos pioneiros e como que eles tiveram uma vida bonita e deixaram impacto de fato, né, na sociedade. E a gente não fala da dona Daisy, por exemplo, né? Mas tem uma parte aqui do livro que eu queria que você comentasse. Duas pessoas, pelo menos, dão o mesmo testemunho, e lógico, duas pessoas do livro. Fora o livro, dezenas de pessoas diriam a mesma coisa. Diz assim, ó, numa de minhas viagens, eu fui hospedar na casa do Fãs. Tudo o que se sabia sobre a próxima refeição é que seria, em média, 20 pessoas. E todos se sentiam em casa. Missionários, exploradores, garimpeiros, funcionários de alto escalão do governo ou apenas um simples viajante de muitas nações. Com ou sem pretexto, estavam constantemente indo e vindo. E eles poderiam permanecer 1 hora ou até uma semana. Você pensa Como é bem, que fica? tá vendo? Então, esse homem construiu o quê? Ele construiu um fundamento para aguentar qualquer tipo de pressão. Então, ele não estava preocupado na viabilidade, porque ele tinha encontrado uma cultura de sustentabilidade. O coração das pessoas, as relações estavam bem fundamentadas e suportariam isso. Então, a cultura da partilha, né? A cultura da comunhão, com certeza, se ter muita comida ou não, isso era relativo. Porque se o Sim, espírito fosse correto, se tivesse mais gente e a comida fosse pouca, todo mundo comia menos e ficava tão satisfeito quanto. Né? Porque a satisfação perfeito. está em comer, a satisfação está no encontro. Então, quem se satisfaz apenas de comer é boi, é vaca, é porco. Né? Então, Sim, que você bate no coxo, eles se ajuntam, se satisfazem, vão embora e não constroem uma relação. Mas a alegria sim, da mesa de pessoas não é a comida, é o encontro.
sim, Então, sim, por isso, Jesus, vou usar outro exemplo aqui de Jesus, né? E não sendo religioso, mas Jesus sim, entendendo que é um homem bem resolvido. Ele diz: eu tenho uma outra comida para comer que vocês não conhecem. Então, quando Jesus sentou perfeito. à mesa, ele não se alimentava de comida, ele se alimentava das relações. Eu acho que Perfeito. todo pai de família entende isso, né? Que a maior alegria não é ver todo mundo com o bucho cheio, mas é ver todo mundo alegre de estar compartilhando o mesmo momento e a mesma comida. E se tiver Legal. um pouco menos, a gente vai repartir isso, vai ficar tão alegre quanto ou mais. Coisa Sim, mais prazerosa é quando você vê que você pode abençoar alguém com o pouco que você tem. Então aquilo perfeito, multiplica a virtude. Você me perfeito. permite fazer uma ilustração Sim, aqui? por favor. E se alguém, você é pastor, você é teólogo, né, estudioso, portanto, se alguém usar o que eu vou falar aqui no outro contexto, eu nego, né? Eu vou falar que não fui eu que. Tudo que eu vou falar agora só vale com esse espírito aqui, de dois amigos comigo. Sim, Nós temos a tendência de associar o milagre sempre ao extraordinário. sim, E às vezes ele não associa o milagre ao sobrenatural. sim, O milagre só é verdadeiramente milagre quando ele transforma a consciência da pessoa e não apenas quando ele afeta a sua circunstância. certo. Então, por exemplo, uma pessoa lá, tinham 10 leprosos. Os 10 foram sarados, mas só um foi curado, porque só um viveu o milagre no seu sentido. Então, por isso que a palavra de Deus associa milagre a sinais. Então, se eu não entender Sim, o sinal, eu não participei do milagre, eu apenas eu sofri o extraordinário, mas eu não experimentei o sobrenatural. Então, a gente tem perfeito. tendência de achar que Jesus era um milagreiro de prodígios extraordinários, né? E não um sinaleiro de operações sobrenaturais. Então, Jesus era uma luz, ele não Sim, era um milagreiro. sim, Todo sim, milagre que Jesus operava é para gerar uma luz, e não apenas sim. para. Tanto é que quando ele começou a se recusar a operar certos milagres, o povo se desapontou com ele. Pode falar. A ideia do sinal mesmo, né? Aponta para algo maior. Isso. Então, vamos imaginar a multiplicação dos pães. A gente tem a tendência de achar que Jesus pegou um pedaço de pão e pôs a Sim, mão nele e sim, mudou a ordem natural daquele pão, de modo que aquele pão passou a ser um pão extraordinário, que só Jesus consegue produzir aquele tipo de pão. Então, toda vez que sim, ele põe a mão, aquilo muda a ordem e vai. Resultado. E lógico que muito provavelmente é isso que aconteceu. Mas vamos imaginar, sim, só imaginar, sim, e diante daquela cena, na necessidade de todo mundo, aparece um menino com 5 pães e 2 peixes. Ora, será que a mãe daquele menino era uma vidente? Porque só uma mulher em toda a aldeia sabia que as procissões de Jesus demorava mais tempo do que precisava, e geralmente as pessoas não voltavam a tempo de lanchar. Será que só existia uma mulher em toda a aldeia que pensou em levar uma matula para o filho dela e só ele trazia alguma coisa no bolso, um lanche? Só tinha uma mulher lá que viu Deus quase antes? certeza que não. Não. E como toda mãe, também aquela mulher não é única. Aquela mulher não é Sim, única. Toda sim, mãe, até hoje, sei ela sendo cristão, não, ela sendo profeta, não, toda mãe hoje, em sã consciência, quando ela prepara um lanche para o menino, ela sempre prepara para ele mais alguém, porque ela sabe que menino nunca come sozinho. boa. A matula daquele menino era muito para um moleque e pouco para 5.000. Então, como os discípulos pensavam só na questão da ordem, eles olharam aqui e falaram: o que são 5 pães e 2 peixes para 5 meninos? Para 5.000 pessoas. 5.000. Mas a Sim, mãe que preparou a matula falou: 5 pães e 2 peixes é suficiente para um menino e mais 2 colegas. sim, Então o menino sabia como é que a casa dele funcionava. Então, como é que funcionava a casa desse menino? Toda vez que você abria a marmita, você vai compartilhar com mais alguém, porque ele nunca carregava só o dele.
Sim. Então, na hora que ele ouviu aquele apelo, lógico, ele foi criado numa casa assim, o que é feito? Ó, gente, o que eu tenho aqui dá para mim e para mais alguém. Aí Jesus levanta aquele menino no meio da multidão e quem sabe o milagre não se Sim, deu no pão. O sim, milagre se deu nos corações. perfeito. Porque o maior milagre é um rico entrar no reino dos céus. E todo mundo com vergonha do menino, porque foi um exemplo levantado. Sim, Jesus levantou aquele pão de menino. sim, Jesus levantou um pão de menino, que nunca é para o menino só. perfeito. E falou: alguém está compartilhando. E aí todo mundo começou a tirar o que estava guardado. Sim, E pode ser que o milagre foi no final todo mundo perceber que o que estava guardado era muito mais do que o que todo mundo precisava. Quem sabe esse não é o milagre que a humanidade precisa entender, que nós não sofremos de pobreza, nós sofremos de miséria. perfeito. Perfeito. Então, nós precisamos parar de produzir profissionais miseráveis, que mesmo sabendo Perfeito. que ele tem no bolso, dá para ele mais alguém, ele se recusa porque acha que isso não vai fazer diferença diante de tanta necessidade. Mas se todo mundo começasse a tirar do bolso, a gente ia perceber que tem mais do que realmente todo mundo precisa. Perfeito. Eu fico pensando, sabe, Eliel, se talvez o milagre lá na multiplicação dos pais não tenha sido outro. E mesmo sabendo que é bom, que Sim, Jesus tinha todo o poder para mexer na estrutura do pão, cada dia sim, mais eu fico pensando que ele tem poder para mexer na estrutura do homem. E que Jesus não quer perfeito. mexer na química do pão, ele quer Sim, mexer na consciência do homem. E eu, sim, sinceramente, se você me apertar hoje, sem medo de ser feliz, eu estou quase mais convencido de que o milagre da multiplicação dos pães foi outro. Porque Jesus falou para os discípulos: por que vocês mesmos não dão de comer? Mas eles sim. pensavam que faltava comida, porque eles não tinham sensibilidade para perceber que já havia comida suficiente. Uau, Bastava que todo mundo colocasse a comida na cesta, uau. começasse a partir, porque na verdade sobraram pães partidos. Sim, Então, eu acho que, na verdade, o grande milagre foi que começou a haver uma partilha de pão. A partir do momento que sim, Jesus deu graça e partiu o pão daquele menino, começou a haver uma partilha de pão. E quando o cesto passava, em vez de alguém tirar, ele colocava. sim. Perfeito. Perfeito. Isso é tão fato, ô Paulo, é tão notório que a ONU diz que você tem pelo menos 3 vezes mais produção de alimento do que gente para comer. Tem uma instituição americana, depois a gente pode até entrar na internet para a gente ficar falando aqui, as Sim, pessoas acharem que a gente está viajando. Né? sim, Eles fizeram uma pesquisa numa favela. Eles percorreram uma favela e fazendo uma lista, presta atenção, numa favela, fazendo uma lista de tudo que todo mundo tinha que não usava e que queria jogar fora. Eles fizeram uma lista. Numa favela. O que as pessoas sim, tinham que elas consideravam que podia ser descartado. sim, Depois eles passaram na mesma favela fazendo uma lista de tudo que todo mundo na favela precisava. sim, Sabe como é que a conta fechou, né? Tudo que sobrando. todo mundo tinha que queria descartar, acabou servindo tudo que todo mundo precisava e sobrou. Uau, uau, uau. Aí é de matar, hein? O mundo não está sofrendo de pobreza, o mundo está sofrendo de miséria. E o problema Perfeito. é formando empresários profissionais miseravelmente ricos, Perfeito, porque perfeito, tem medo de ser abundantemente pobres. perfeito. Ô Paulo, aproveita esse gancho seu aí e faz aquela distinção entre pobreza e miséria, que a gente esqueceu da nossa condição de miséria, e aí É, por isso a gente se apega. Trabalha um pouquinho aí pra gente, eu acho que ajuda muito. porque, na verdade, a pobreza ela não é vergonhosa, né? A pobreza é o gradiente. Então, Deus fez um homem com necessidades, tanto que ele primeiro proveu a necessidade e depois fez o homem. Então, a fome
é parte da natureza do homem antes do pecado. sim, Então a fome não é uma maldição resultante do pecado. Deus não fez um sim, homem com bateria solar, né? O homem não carregava andando, né? Então, assim, entendeu? Então, a fome, ela é parte da vida. Olha que Deus, o tanto que Deus, rapaz, é ousado, né? Deus beira a imprudência. Porque depois até o pessoal aí, que é né, o pessoal aí é de ciência aí, eu sou muito ruim sim. para nome, Daniel. Tem um cara, aquele cara que codificou o genoma humano, é um cientista americano lá, ele Francis escreveu um Collins. livro. Hã? Francis Collins. Ele escreveu um livro fantástico, falando da conversão Isso, dele. Ele era ateu. E aquele isso. cara era ateu, e o que fez ele se converter como cientista foi exatamente o fato de que há fome. Mas há uma Sim, fome para a qual há uma provisão antecipada. Ou seja, perfeito. ele vê a vida na perspectiva de uma fome, que toda a vida tem fome. Mas para Sim, toda fome há um alimento antecipado. Então, toda vida tem uma pobreza, sim, para a qual já existe uma providência de riqueza. Então, só há perfeito. vida porque existe esse gradiente. Esse Sim, gradiente de temperatura e pressão. Só há vida porque há fluxo. Há um alto e um mais baixo, há um sim, mais quente e um mais frio. Então, a sim, vida só é possível porque há fluxo, porque alguém tem uma riqueza e alguém tem uma pobreza. E não quer dizer que quem é pobre é absolutamente pobre, nem quem é rico é perfeito, independentemente rico. Mas há um perfeito. convívio de necessidades. E que não há vergonha na necessidade. Então, o Sim, pecado não trouxe a necessidade. A necessidade é fator de vida, porque é ela que sim, permite o fluxo. É ela que sim, promove o fluxo. A necessidade promove o encontro, que é o que o autor disse. Então, a fome é a oportunidade do encontro e não o direito da satisfação. Então, a fome não existe para ser satisfeita. Ela existe para promover o encontro no mesmo lugar. Então, legal. ela a pobreza é promotora de encontros. Sim, Porque nós precisamos uns dos outros. O que o legal. pecado trouxe? Ele trouxe a miséria, ele trouxe a vergonha da pobreza. Então, a partir do momento que eu tenho vergonha da pobreza, em vez de celebrar, todo mundo celebrar a própria pobreza, sabendo que nós também somos a própria riqueza, e aí a gente celebrar o fluxo, a partilha, a comunhão e o encontro. Quando o homem pecou, ele abriu os olhos e começou a ter vergonha da necessidade. Então, muito profissional hoje, ele quer ser rico porque ele tem vergonha de ser pobre. E ele não entende que a pobreza dele é a sua maior riqueza, porque é a Sim, oportunidade que a gente tem de compartilhar, de ter esse escambo da vida. sim, A vida não deveria ser comércio monetário, a vida deveria ser celebração de escambo de valores, onde todo mundo traria aquilo que produz e trocaria pelo que não produz. sim, Então a vida não sim. deveria ser comércio, a vida deveria ser troca. Todo mundo apresentaria a sua necessidade e compartilharia A o sua seu riqueza. dom, Aí sua nós riqueza. transformamos a troca em comércio, nós precificamos Sim, a sim. riqueza. Quando a gente precifica a riqueza, nós transformamos a pobreza em miséria. Bom, E aí a gente tem vergonha da pobreza, sendo que ela seria a nossa melhor oportunidade de conhecer a riqueza do outro e conhecer nossas legal. próprias riquezas. Sim, Né? sim, Então, é isso que acontece. O pecado não trouxe a pobreza. A necessidade ela é anterior ao pecado, legal, ao erro, porque ela é legal. bendita. É isso que nos Sim, torna comunidade. É isso sim, que gera fluxo, é isso que faz sentido. Então, nós não sim, deveríamos propor as igualdades. sim, Nós temos que lutar sim. pela justiça e não pelas igualdades. A As equidade, igualdades né? eliminariam. A gente luta pela igualdade porque tem vergonha da diferença. Se a gente não tivesse vergonha da diferença, Sim,
a gente celebraria a justiça, para não ter que impor a igualdade, porque a igualdade ela não é natural. O dia que houver igualdade, não haverá Sim, luz, não haverá sim. vento. Nem fluxo. Nas igualdades não haverá vento, não haverá luz, Perfeito. não haverá fluxo, não haverá vida. Nas igualdades, Perfeito. o rio para, a luz Perfeito. apaga, o vento cessa. Perfeito. Então, nós temos que ter a justiça, garantir o fluxo, garantir a comunicação, para que a gente possa celebrar a pobreza na superação da miséria, não tendo vergonha dela, mas tendo a Sim. ousadia da partilha, da comunhão. Perfeito. Perfeito. Aí a vida ganha fluxo, ganha sentido, Exato. Ganha propósito. Aí eu propósito. veria propósito na minha Propósito. pobreza e veria propósito na minha riqueza. Aí eu nunca estaria trabalhando para satisfazer minha própria pobreza. Sim. Entendeu? Porque eu estaria trabalhando minhas riquezas. Então, o que, que acontece? A gente não percebe o tanto que a nossa criatividade está contaminada. Sim. Porque ela está mofada. Por que, que a nossa criatividade está mofada? Porque ela está estimulada pela pobreza e não pela Sim. riqueza. Então, nós temos Perfeito. uma criatividade nebulosa. Nós temos uma criatividade é, é, mofada, fermentada. Porque a pessoa está desenvolvendo uma criatividade a partir daquilo que ele não tem. Então, a criatividade dele está voltada para a compensação do que ele não tem e não para Perfeito. desenvolvimento do que ele já tem. Então, eu tinha que Perfeito. pegar o que eu já tenho e fazer faculdade, estudar, trabalhar para melhorar a entrega do que eu já tenho Sim. e não para compensar a vergonha do que eu não tenho. Perfeito. Por isso que muita capacidade criativa hoje, ela está mofada, ela está contaminada, porque o cara usou a criatividade dele de uma forma corrompida para Sim. mitigar sua pobreza e não para desenvolver sua riqueza. E ele não percebe, então, que a criatividade dele está o quê? Está estrangulada, ela está prisioneira, Sim. né? de um, Sim. de Sim. um, de um, de um, de um gueto. Sim. Ela não está plena. Parece que, em outras palavras, Paulo, é outro tema também muito interessante. As pessoas estão sendo movidas pelo medo e não pelo amor. Com certeza. O medo de ser pobre, rapaz, que coisa mais estúpida. Deus me livre. E sabe o que acontece? É interessante. Quando eu falo que a coisa é tão engraçada, isso mesmo que eu falo que a coisa está assim. A gente não percebe, né? Mas a gente está assim, a gente está fermentado, está mofado. Sim. Porque aí o cara, muita da riqueza dele é para ele pagar a não pobreza, né? Aí no fundo ele está juntando Sim. um plano de saúde para pagar alguém para estar com ele, né? Aí ele vai pagar Sim. o quê? Um bom enfermeiro, uma boa máquina, ou seja, ele vai Isso. pagar tudo que é impessoal para estar com Isso. ele, uma pobreza contra a qual ele não tem como lutar. Perfeito. Certo? Nós não temos Perfeito. como lutar contra a pobreza da vida. A vida se esvai. E aí, no momento em que a vida se esvai, ela vai alcançando o seu final, nós estamos precisando de amigos, de amizade. Sim. E às Sim. vezes o cara vai pagar, quem vai estar com ele no final da vida? Não é um filho segurando a mão, não é um amigo. Pelo contrário, os filhos amigos estão lá na sala de espera, esperando que ele morra. Perfeito. Perfeito. Entendeu? E quem está lá do lado dele, segurando a mão dele, é um enfermeiro que não sabe nem o nome. Perfeito. Perfeito. E que tem lá suas Perfeito. pobrezas. Sim. E aí ele ainda fica nervoso se o cara às vezes não tratar ele bem. O cara ali, e por que ele está falando de ser bem tratado? Ele está falando de ser bem tratado porque eu gostaria que fosse um filho tratando ele. Isso. E o Ele está procurando por afeto. enfermeiro não teria que passar além da sua obrigação. Aí o enfermeiro Sim. foi lá, olhou o aparelho, tá pip, 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 normal, tem um remédio, deu tudo.
Durma com esse barulho. Então, Boa noite. Eu não tenho obrigação aqui de ficar segurando a sua mão e lendo um poema para você. Nem te perfeito. consolando. Eu tenho mais 200 para cuidar e estou apertado. Quero que eu saia daqui do meu turno de enfermagem. Eu tenho lá uma mulher, um marido, um filho que está precisando de mim mais do que você. Sim, Então, por favor, paga o que é meu e resolva o seu problema com o perfeito, outro. Resolva o seu perfeito, problema com aquele que vem te visitar aqui que você não sabe se ele de fato quer que você viva ou que você morra. perfeito. É, Então, tem que ir repensando. rapaz, aí, olha, a maioria das pessoas afortunadas não confiam nas suas relações. Sim, sim. É igual bandido. Não confiam. Porque ele trabalhou o tempo todo a compensação das suas pobrezas e nunca a comunhão das suas riquezas. Perfeito, Então ele foi uma perfeito. pessoa miserável. Ele não comunicou virtude. Ele arrendou favores. Ele loteou compromissos. Pagou a prostituta. Ele pagou a prostituta e agora ele vai achar ruim o quê? Que na hora que ele está morrendo, a prostituta precisa tocar o negócio? Pauleira, né, Paulo? Tem que assim, as Mas pessoas é. têm um pouco mais assim, de sensibilidade. Sim, 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 sim. O Porque não adianta, Cortella. Sim, não adianta. Assim, eu sou joalheiro, sim, entendeu? Tem semi-joia e tem joia. Semi-joia é banhado. Então tem gente sim. que está dando aí um banho de ouro na vida. Hum, A tinta do ouro é ouro, mas é uma tinta, é uma máscara. sim, sim, Ela vai preservar as características delas até ela desgastar. Mas no momento em que aquela tinta desaparecer, o que está lá dentro não é ouro. perfeito, O que está lá dentro não perfeito. é ouro. Então as pessoas precisam ter cuidado. Porque eu acho que tem muita gente hoje que está pintada de ouro. Sim, sim, Pintada de ouro, mas não é ouro. E aí isso tem durabilidade. Semijoia tem prazo de validade. Joia não tem. Então eu preciso perfeito. trabalhar para saber se eu estou investindo em coisas que são permanentes, duradouras, que valem em qualquer contexto social, qualquer contexto econômico. Aquilo que eu construí está lá, é um valor Sim, construído, adquirido, estabelecido, vale para qualquer situação. sim, Entendeu? Assim, eu estando numa condição favorável ou desfavorável, aquilo está lá permanente, as mãos estão seguras, os compromissos estão sustentados, as palavras estão empenhadas. Do que ficar aí, entendeu? Fazendo sim, parecer o que não é. Jesus chama lá os fariseus de sepulcro pintado. Não adianta, você vai lá e dá uma tinta na sepultura, mas é uma sepultura, não é uma fonte. Então tem muita gente aí gritada, tem muita gente aí pintada, tem muita gente aí decorada, sim, fantasiada daquilo que de sim, fato não é. E as pessoas estão gastando muito dinheiro em comprar fantasias e elas não percebem. Que às vezes era preferível ela ter uma única joia verdadeira do que carregar 10 semijoias falsas. Às vezes, com né? o esforço que ela tem lá de 10 semijoias, era preferível ela ter Sim, uma única joia verdadeira. perfeito. Paulo, show de bola. Um minuto aí para você fazer as considerações finais, já agradecendo aí a você e a todas as pessoas que têm participado, que têm enriquecido esse tempo aqui. Mais uma vez, muita gratidão. A palavra está com você, Paulo. 20 segundos. Continuem essa discussão, façam rodas aí, reflitam sobre isso, jovens, conversem sobre essas questões. Coloquem na mesa suas angústias, não as lamentem. Não se vitimizem de olhar para uma sociedade que tá confusa, mas discutam isso e proponham
Trabalhe melhor suas virtudes em vez de continuar lamentando e tentando compensar suas carências. Perfeito. É só. Paulão, show de bola, hein? Até segunda. Deus abençoe muito. Até. Muito obrigado, Paulo. Valeu. Abração. Valeu.